Doulu Dalu. Volume 23. Capítulo 158. Se escondendo com sucesso. Tang-san pôde ver por trás que os punhos de Juliana estavam fechados com força, como se ela estivesse se contendo. Ela não disse uma palavra, apenas ficando em silêncio. Ao lado, Xie ficou observando, mas descobrir alguma coisa da expressão de Tang-san era mais difícil do que escalar até o céu. Como Yan poderia ter esperado que Juliana realmente diria algo como isso para ele? Injustiçado, irreconciliado, irritado, triste, todos os tipos de emoções constantemente passaram por seu coração, mas encarando Juliana, ele ainda foi incapaz de demonstrá-las. Olhando além de Juliana, seu olhar se fixou firmemente em Tang-san. Yan bufou com irritação, se virou e andou na direção do acampamento. Agora eu posso ir, senhorita Juliana? Tang-san disse indiferentemente. Juliana se virou, olhando para o primeiro homem que tocou seu coração. Por alguma razão, ela entrou um pouco em pânico. Rapidamente avançando para alcançar Tang-san, Juliana apologeticamente disse: Desculpe-me, agora há pouco o Yan foi muito violento. Não ligue para isso. Você está com tanta pressa para ir? Seria melhor ficar no nosso acampamento. Faz mais de um ano que nós não nos vemos. Nós podemos apenas conversar sobre o que aprendemos sobre o domínio do Deus da Morte. Tang-san balançou a mão. Não precisa. Como eu não sou parte de seu acampamento do Hall dos Espíritos, todos irão me ver como inimigo. Quando eu for embora, isso não será visto como roubar informações. Eu não posso suportar isso. Você. Juliana olhou para o comportamento distante dele e, relembrando daquela graça que desapareceu antes, por um momento, alguém tão inteligente quanto ela inesperadamente ficou sem saber o que dizer. Nana, agora há pouco você disse que ele também tem o domínio do Deus da Morte? Você não vai nos apresentar? Xie andou até sua irmã mais nova. Ele e Yan eram diferentes. Como aquele que um dia já foi o número 1 da geração de ouro, sua atitude era muito mais estável do que a de Yan. Ele estava ainda mais interessado em Tang-san. Para ser capaz de fazer sua irmã mudar, esse jovem não era normal. Juliana olhou para seu irmão. Tang-in, este é o meu irmão mais velho. Ele se chama Tang-in. Quando eu estava na cidade do massacre, nós atravessamos a estrada do inferno juntos. Sem a ajuda dele, eu temo que você não teria sido capaz de me ver de novo. Xie já havia deduzido um pouco disso e ele também não ficou muito surpreso ao ouvir o que ela disse, mas seus olhos exibiram um pouco de gratidão. Então eu preciso te agradecer. Você é o salvador da Nana. Tang-san balançou a cabeça. Não mencione isso. Naquela época, nós ajudamos um ao outro. Nós tínhamos o mesmo objetivo. Já está tarde e eu ainda preciso encontrar um lugar para descansar. Eu não vou mais incomodá-los. Para capturar, era preciso deixar solto. Tang-san usou isso ao limite. Ele estava apostando que Juliana pediria para ele ficar. Você ainda não pode ir. Nesse exato momento, uma voz fria soou. Tang-san apenas sentiu tudo piscar diante de seus olhos. No momento seguinte, já havia uma sombra diante dele. Ele, é claro, a reconheceu, era o Doulu fantasma. Vovô Gui, o que foi? Juliana gritou de surpresa. Em senioridade, o Doulu Crisântemo e o Doulu fantasma ainda estavam uma geração acima da Pontífice Suprema Bibi Dong. Portanto, a geração de ouro os chamava de vovôs, em particular, e se dirigiam a eles como anciãos, em ocasiões formais. A face do Doulu fantasma ainda não podia ser vista com clareza, mas sua voz era bem firme e também bem concisa. Eu ouvi a conversa de vocês agora há pouco. Há uma coisa que o Yan disse que não está errada. Se ele alertar nosso alvo, levando todo o nosso esforço a ser desperdiçado, mesmo eu e o Crisântemo Guan não seremos capazes de carregar esse pecado. Nana, você deve saber o quão importante nosso alvo é para sua santidade desta vez. Uma luz fria passou pelos olhos de Tang-san. Então, em outras palavras, vocês estão me mandando ficar? Ele lentamente ergueu o martelo céu claro em sua mão. Ouvindo as palavras do Doulu fantasma, Juliana não pôde evitar ficar preocupada. Vovô Gui. Ele não irá, ele é meu amigo. O que você acha de nós o aconselharmos a sair da grande floresta estrela do primeiro? O Doulu fantasma sorriu calmamente, dizendo: preocupação causa confusão. Nana, isso não se parece muito com a inteligente você. Não me diga que nosso alvo não poderia aparecer nas bordas da floresta? Para qualquer direção que ele seguir, há uma chance de ele alertar o alvo. Mesmo que as chances sejam de uma de 10.000, nós ainda temos que evitar que isso aconteça de qualquer modo. A face charmosa de Juliana avermelhou-se, mas ela ainda não havia percebido nenhuma intenção assassina nas palavras do Doulu fantasma. Você não poder ir não significa que nós precisamos ser hostis a você. Jovem, nós só queremos que você temporariamente coopere conosco. Venha com a gente. Assim que nós tivermos sucesso no nosso objetivo, nós naturalmente te daremos liberdade. Você não veio para matar sua sexta besta espiritual? Eu posso te prometer que o ajudarei a escolher a mais adequada. Considere isso uma retribuição. O que você acha? Nosso Hall dos Espíritos não é uma ditadura. Apenas uma organização de mestres dos espíritos. Tang-san ficou surpreso enquanto ele ouvia o Doulu fantasma e até Juliana e Xie ficaram um pouco chocados. O Doulu fantasma sempre foi conhecido por ser sombrio e frio.
Quando foi que ele se tornou tão eloquente? Certo, eu aceito. A resposta de Tang San igualmente surpreendeu Xie Yue e sua irmã. Juliana perguntou um pouco chocada. Você aceita? Tang San disse calmamente. Sem poder resistir, mas ainda sendo capaz de obter lucro, quem não aceitaria? Entretanto, mesmo se eu acompanhar vocês, eu não vou ajudá-los. O Doulu fantasma disse com entusiasmo. O rol dos espíritos ainda nunca precisou da ajuda de outros. Xie Yue, primeiro leve ele para encontrar um lugar no acampamento, ele ficará com você e o Yan. Nana, você fica, eu tenho algo para discutir com você. Xie Yue disse respeitosamente, certo. Após fazer um gesto de convite para Tang San, ele tomou a liderança em ir embora. Agora, o coração nervoso de Tang San finalmente se acalmou, o objetivo do primeiro passo havia sido alcançado. Esse praticamente era o melhor resultado que ele podia desejar. Olhando para os dois entrando na floresta escura, o Doulu fantasma disse para Juliana. Sabe o porquê de eu querer que ele fique? Juliana balançou a cabeça, não é porque há o risco de ele alertar o alvo. Apenas Yan chegaria a uma conclusão como essa. Com o tamanho da grande floresta estrela Dou, deixando de lado a possibilidade de ele cruzar com aquela besta espiritual, mesmo se isso acontecer, ela ainda não ficaria alarmada por causa dele. O Doulu fantasma sorriu. Essa é a nossa esperta donzela sagrada. Eu fiz ele ficar porque ele pode nos ajudar a resolver um grande problema. O coração de Juliana tremeu. Você fala da escola Céu Claro? O Doulu fantasma assentiu lentamente. Isso mesmo, parece que ele está bem insatisfeito. Ele disse 2 vezes que é uma pessoa livre. Talvez isso seja uma ênfase inconsciente, mas pelo menos isso pode provar que sua relação com a escola Céu Claro não é harmoniosa, ao ponto de que ele pode até já ter se separado dela. Se for assim, então sem dúvida será um grande benefício para nós. Se nós pudermos descobrir alguma coisa sobre as circunstâncias internas da escola Céu Claro dele, será uma grande vantagem para a próxima etapa da operação de caça espiritual da sua santidade. Embora Juliana soubesse que racionalmente ela deveria apoiar o Doulu fantasma, quando ela pensava em lidar com a seita de Tang Yin, ela não conseguia evitar se sentir um pouco apreensiva. Vovô Gui, nós já sabemos mais ou menos a localização da escola Céu Claro agora, nós só não nos movemos ainda porque não os investigamos completamente. Por que nós precisaríamos envolver alguém como ele? Com sua idade, ele no máximo é um discípulo da 3ª geração, é impossível que ele saiba muito sobre os segredos internos da escola Céu Claro. Gui Mei sorriu, garota boba, preocupação realmente causa confusão. O assunto da escola Céu Claro é apenas uma das razões pela qual eu disse para ele ficar. A outra é por você. Parece que você já gosta daquela criança. Eu tenho que admitir que ele é de fato bem extraordinário. De forma alguma inferior ao Xie Yue e ao Yan. Ele pode ser um bom par para você. Ainda mais quando ele possui o mesmo domínio do Deus da Morte que você. Sem dúvidas é um extraordinariamente talentoso. Mas se você quer ficar com ele, a identidade dele é um grande problema. Se ele se juntar ao rol dos espíritos e, além disso, fizer algumas contribuições e obter promoções, então a sua santidade também deverá o aceitar mais facilmente. Isso é impossível. Embora ela tivesse corado um pouco, Juliana ainda imediatamente negou as palavras do Doulu fantasma. Vovô Gui, como eu poderia persuadi-lo a trair sua própria seita? Atualmente a escola Céu Claro já está isolada. Nós realmente precisamos insistir em exterminá-la até o fim. Gui Mei abaixou a voz. Nana, não diga algo como isso diante da sua santidade. O ódio da sua santidade pela escola Céu Claro é extremamente profundo. Se ela tivesse que escolher apenas uma das 3, então a seita das 3 seitas superiores que ela definitivamente exterminaria seria a escola Céu Claro. No passado Tang Hao matou o pontífice anterior, causando tanta dor na sua santidade que ela nem mesmo queria mais viver. Nós e a escola Céu Claro somos tão incompatíveis quanto fogo e água. Além disso, deixar para trás essa seita que uma vez foi a número 1 sob o céu será como deixar uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Portanto, a escola Céu Claro precisa ser destruída. Juliana ainda queria dizer alguma coisa, mas foi impedida pela mão levantada pelo Doulu fantasma. Se você quer o melhor para ele, então convença-o a se juntar ao rol dos espíritos. Inevitavelmente haverá uma forma de resolver as coisas. Pelo menos nossa operação de caça espiritual continuará sempre em segredo. Quanto à decisão final, isso não cabe nem a você nem a mim, tudo ainda seguirá à vontade da sua santidade. Mas você e ele realmente seriam um ótimo par. O temperamento desse jovem também é muito bom. Quando vocês deixaram a cidade do massacre, ele nem mesmo tirou vantagem de você apesar das circunstâncias, isso é notável. Juliana andou de volta para o acampamento com o coração inquieto, porque ela descobriu que não sabia como encarar Tang San. Não cabia a ela decidir os assuntos do rol e não importava como ela olhasse para isso. Mesmo se Tang San já tivesse se separado da escola Céu Claro, ela e ele ainda estavam em lados opostos. Essa não era a primeira vez que Juliana queria apagar a sombra de Tang San em sua mente, mas isso era impossível. A alegria naquela fração de segundo quando eles se encontraram de novo foi maior do que qualquer coisa que seu coração havia sentido nesse último ano. Tang San seguiu Xie Yue para dentro do acampamento. Ele já havia usado sua força espiritual para sondar esse lugar antes. Seu olhar vagou, simplesmente observando as circunstâncias ao redor.
Agora, exceto pelos membros patrulhando, os outros já haviam voltados para suas tendas para descansar. Mas Yan ainda estava parado na entrada de uma tenda. Vendo Xie Yue trazendo Tang-san, ele não pôde evitar ficar furioso, lançando um olhar inquisitivo para Xie Yue. Xie Yue levemente balançou a cabeça para ele, trazendo Tang-san. Ele simplesmente recitou as palavras de antes do Doulu fantasma. O quê? Ele vai ficar conosco até a operação acabar? Yan se arrependeu de ter sido tão precipitado antes. Se ele tivesse deixado esse Tang Yin ir embora naquela hora, teria sido muito melhor do que tê-lo seguindo o grupo agora. Pelo menos quando ele partisse, ele não poderia mais ver a Juliena. O tom de voz de Xie Yue ficou um pouco mais sério. Essas são as ordens do ancião Gui. Yan, não pense muito nisso. Yan olhou resolutamente para Tang-san. Pirralho, grave as minhas palavras. Se você se atrever a se aproximar da Nana, eu vou te matar imediatamente. Tang-san lhe lançou um pequeno sorriso, seu tom tedioso estava repleto de provocação. Você tem essa habilidade? Você. A fúria suprimida de Yan irrompeu quase instantaneamente, mas quando ele estava prestes a apostar sua vida contra Tang-san, uma voz feminina os alcançou. Já está tarde, vamos logo ir descansar. Ouvindo essa voz, Yan tremeu. Ele, é claro, sabia de quem era essa voz. Aguentando a raiva, ele se virou e entrou na tenda. Agora, Juliena e o Doulu fantasma voltaram juntos. Juliena olhou para Tang-san e ele também virou sua cabeça para olhar para ela. O olhar dos dois se encontrou no ar. A expressão de Juliena era de um pedido de desculpas, mas Tang-san apenas deu um leve sorriso, a deixando novamente ver aquela graça perfeita. Entrando na tenda, Tang-san não continuou provocando Yan, que havia se sentado num canto com seus olhos fechados. Ele também encontrou um canto para se sentar com as pernas cruzadas e começou a cultivar. É claro que ele se manteve constantemente alerta, não apenas em relação a Yan, mas também para com Xie Yue. O resto da noite foi tranquilo. Cedo no dia seguinte, quando Tang-san terminou de cultivar, já não havia mais ninguém na tenda. Xie Yue e Yan já havia saído um após o outro não muito tempo atrás. Tang-san organizou seus planos e pensamentos por um momento. Então deixou a tenda. Coma alguma coisa. Uma pequena mão clara se esticou diante dele, entregando um pedaço de carne seca e uma porção de ração. Era Juliena. Pegando a comida, Tang-san acenou com a cabeça para Juliena. Juliena abaixou a voz. Eu realmente sinto muito por ontem. Eu não sabia que te causaria tantos problemas. Mas o vovô Gui não tem nenhuma intenção ruim contra você. Nós basicamente já encontramos a posição do nosso alvo desta vez. Assim que a missão for completada, você poderá partir a qualquer momento. Tang-san disse calmamente. Eu acredito que você quer me persuadir a me juntar ao rol dos espíritos. O sorriso de Juliena aumentou e imediatamente as flores e plantas ao redor pareceram perder sua cor. Eu não quero cortejar uma rejeição. Eu não direi algo como isso para você. Tang-san olhou para ela. Você é uma garota esperta. Juliena suspirou. Eu sou uma pessoa do rol dos espíritos. Geralmente eu não tenho a liberdade para agir independentemente. Dada a oportunidade, eu o compensarei depois disso. Tang-san balançou a cabeça. Você não disse que somos amigos? Então não fale sobre compensações. Um título Doulu concordou em me ajudar a pegar minha sexta besta espiritual. Há um grande benefício para mim. Eu só estou curioso para saber uma coisa. O que poderia fazer o rol dos espíritos enviar tantos especialistas? Enquanto dizia isso, ele já estava se fazendo o mais calmo e controlado possível. Mas ainda havia um pouco de nervosismo em seu coração. A forma como Juliena respondesse sua pergunta permitiria que Tang-san decidisse sua atitude para com ela. Juliena ergueu sua cabeça e olhou ao redor. Então abaixou sua voz. Nós estamos aqui para pegar uma besta espiritual formidável. É possível que nós encontremos problemas. Nós viemos em tantos para garantir nosso sucesso. Quando chegar a hora em que encontramos nosso alvo, tenha certeza de prestar atenção para se defender. Quanto ao que nós queremos pegar, com a sua inteligência, você pode deduzir sem precisar me perguntar. Despachando títulos Doulu e tantos especialistas, só poderia ser uma besta espiritual de 100 mil anos. A resposta de Juliena deixou Tang-san bem satisfeito. Sua face revelou choque, mas ele também se recuperou bem rápido. A expressão em seus olhos não revelou nenhuma falha. Juliena mudou de assunto. Quando nós nos separamos um ano atrás, você estava bem diferente. Embora na noite passada você ainda parecesse tão frio quanto quando nos conhecemos, seu temperamento mudou muito. Você parece ainda mais firme e sem aquele cheiro de sangue de antes. Tang-san sorriu. Não é a mesma coisa com você? Não se esqueça de que nós dois deixamos aquele lugar. Juliena suspirou. Para eliminar minha aura sanguinária, minha professora gastou uma grande quantidade de esforço. Eu passei por reabilitação em todos os aspectos e só então recuperei minha aparência normal, por assim dizer. Mas eu sinto que você se recuperou ainda melhor do que eu. Eu não vou te perguntar sobre os seus assuntos familiares, mas se você realmente não tiver para onde ir, volte para o rol dos espíritos comigo. A professora definitivamente o apreciará. O canto da boca de Tang-san revelou uma intenção fria. Deixe isso para lá. Seu rol dos espíritos e minha escola Céu Claro são como fogo e água. Como eles aceitariam abrigar uma pessoa da escola Céu Claro como eu?
Juliana deu um grande sorriso. Isso dependerá de você conseguir mover, minha professora. Nós temos que seguir nosso caminho. Se prepare, eu vou andar com você mais tarde. Nós estamos prestes a entrar na parte mais funda da grande floresta Estrela Dou e podemos enfrentar o ataque de bestas espirituais formidáveis a qualquer momento. O coração de Tang San tremeu. Seu alvo está no fundo da grande floresta Estrela Dou. Juliana assentiu. Nós gastamos bastante tempo aqui, julgando por todos os tipos de sinais. O alvo deve estar no coração da grande floresta Estrela Dou. A razão pela qual ela disse isso, além de sua confiança em Tang San, também era porque ela não tinha razão para duvidar dele. Com a força formidável que o rol dos espíritos havia despachado dessa vez, deixando de lado Tang San, mesmo vários dele ainda seriam incapazes de influenciá-los. Para ela estava apenas trazendo Tang San para um passeio. Ela também desejava ainda mais ficar com ele agora, inconscientemente desejando se aproximar do mundo dele. Nessa simples conversa, Tang San já havia obtido uma grande quantidade de informações úteis. Xiao Wu estava no coração da grande floresta Estrela Dou. Essa também era sua estimativa. Nessa hora, a voz do Doulu fantasma ecoou. Vamos. Nesse curto tempo em que Tang San e Juliana estavam conversando, incluindo a tenda na qual ele estava antes, todo o acampamento já havia sido desmontado. Juliana puxou uma das mangas de Tang San e caminhou rapidamente para alcançá-los. Tang San seguiu ao lado dela e o mal-humorado Yan, assim como o inexpressivo Xie Yue também os alcançaram. Os dois títulos Doulu ainda estavam um na frente e um atrás. A única diferença era que agora as 3 pessoas no meio da formação se tornaram 4. Yan andou atrás de Tang San. Seu olhar intenso deu a Tang San a sensação de haver espinhos em suas costas, mas ele não se importou muito com isso. Esse Yan não era o suficiente para ameaçá-lo. Após uma noite de contemplação, agora Yan já havia recuperado sua clareza. Ele sabia que era incapaz de agir contra Tang San diante de Juliana. Senão ele partiria a relação entre eles. Embora não parecesse haver alguma coisa entre Tang San e Juliana na superfície, ele realmente conhecia muito bem as expressões dela e essa ainda era a primeira vez que ele havia visto Juliana olhar tão gentilmente para um homem. Todos dizem que mulheres são bem sensitivas, mas homens são, na verdade, igualmente sensitivos. Yan, cujo coração já estava fixado em Juliana, tinha seus sentidos especialmente aguçados. Ele já havia pensado sobre isso. O perigo espreitava em cada canto nessa grande floresta Estrela Dou. Se ele não pudesse agir diretamente, ele ainda não poderia usar tudo ao redor deles? Andando na frente junto com Juliana, enquanto Tang San simultaneamente observava em silêncio as tropas avançando e tudo nos arredores, ele ficou um pouco chocado ao descobrir que o Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo estavam mutuamente ecoando um ao outro. Andando dentro dessa formação oval, parecia que eles estavam sendo isolados do mundo exterior pela aura dos 2 títulos Doulu. Tang San não se atreveu a usar o domínio azul prateado. Agora, entre eles, se o domínio causasse flutuações de energia que entrassem em contato com a aura similar emanada pelos 2 títulos Doulu, eles imediatamente ficariam em guarda contra ele. Andando mais na frente, o Doulu Fantasma começou a acelerar. A formação inteira penetrou na floresta com a velocidade do vento e de raios. O que Tang San não esperava era que, mesmo quando eles encontravam uma besta espiritual formidável nessa jornada, essas bestas ainda não os atacavam e apenas observavam o time passar de longe. Logo ele entendeu o porquê de isso acontecer. Era por causa do poder e da aura dos 2 títulos Doulu. Aquela energia que cercava o time como uma sólida barreira detinha as bestas espirituais do lado de fora. Quantas bestas espirituais teriam a coragem de ofender 2 títulos Doulu viajando juntos? Portanto, esse time do rol dos espíritos também economizou muito tempo. Entretanto, junto com seu incessante avanço, o coração de Tang San gradualmente ficou ansioso. Porque agora ele basicamente era incapaz de deixar para trás qualquer mensagem para Xiao Wu. E mesmo se ele fizesse isso, se Xiao Wu realmente estivesse no coração da floresta, ela ainda não as veria. Era impossível que tudo ocorresse de acordo com os desejos de uma pessoa. Após o sucesso inicial em se juntar ao grupo, Tang San também encontrou dificuldades. Descansem aqui. Depois de correr por 4 horas inteiras, o Doulu Fantasma mais na frente parou, indicando para eles descansarem. Os especialistas do rol dos espíritos imediatamente se reuniram, separando algumas pessoas para se responsabilizar pela patrulha enquanto os outros imediatamente entraram num estado de descanso. Tudo isso sem abrirem suas bocas. Juliana olhou para Tang San, indicando seu lado, sinalizando que ele deveria vir se sentar. Entretanto, antes que Tang San pudesse se sentar, Xie Yue e Yan já haviam se sentando à direita e esquerda dela. As sobrancelhas de Juliana se franziram levemente, prestes a dizer alguma coisa, mas ela viu Tang San naturalmente se aproximar e se sentar na frente dela, fechando seus olhos com a expressão calma e graciosa, como nuvens suaves e brisas, como se tudo ao seu redor não tivesse relação com ele. Juliana descobriu que ela conseguia entender cada vez menos esse homem. Quando o Doulu Fantasma disse para eles descansarem, Tang San já havia descoberto que a barreira ao redor havia desaparecido. À medida que eles penetravam a grande floresta Estrela Dou, ele havia visto muitas bestas espirituais formidáveis e naturalmente entendeu que eles estavam cada vez mais próximos do coração da floresta.
Esse momento era uma oportunidade rara. Seu coração já havia flutuado para o lado de Xiao Wu há muito tempo e ele não estava a fim de lidar com as provocações de Yan. O domínio azul prateado foi discretamente emitido de seu corpo. Tang San fez isso de forma extremamente furtiva, contando com sua abundante força espiritual e a cobertura da grama azul prateada ao redor. Sua mente se combinou com a grama azul prateada e rapidamente se espalhou para fora. Dessa vez ele não estava tentando ver as coisas claramente. Sua mente se esticou o mais longe possível numa única direção, sentindo cada aura que ele conseguia detectar nos arredores. Se alguém observasse cuidadosamente agora, seria possível descobrir que a grama azul prateada no chão estava balançando levemente de forma rítmica. Todos os tipos de informação se reuniam como flocos de neve na mente de Tang San. Embora cada fragmento de informação fosse vago, contando com eles, sua capacidade mental trabalhou até o limite, rapidamente procurando pela coisa que ele queria encontrar. Auras formidáveis apareceram dentro da área de sonda do domínio azul prateado. Havia uma besta espiritual formidável após a outra no meio dessa grande floresta estrela Dou. Tendo alcançado a atual localização deles, não havia bestas espirituais abaixo dos 30.000 anos de cultivação. Também era por causa disso que os dois títulos Doulu não tinham escolha senão focar suas mentes, cuidadosamente sentindo as mudanças nos arredores. Se eles estivessem nas bordas da floresta, eles ainda não descansariam mesmo após correr por 8 horas. Mas aqui eles precisavam manter sua melhor condição. Uma aura formidável após a outra passou pela mente de Tang San. Embora as auras dessas bestas espirituais de 10.000 anos de cultivação não fossem fracas, elas ainda não eram o que ele queria encontrar. Ele procurou pela aura que pertencia a Xiao Wu, uma aura familiar não muito diferente do seu poder espiritual. Com sua mente se espalhando, repentinamente, quando a força espiritual de Tang San estava prestes a alcançar seu limite, duas auras extremamente violentas apareceram na área de sonda do seu domínio azul prateado. No instante em que essas duas auras apareceram, Tang San apenas sentiu como se seu cérebro fosse esmagado por um martelo pesado. Ele abriu seus olhos com o corpo inteiro tremendo violentamente. Cuspindo sangue, sua expressão se tornou mortalmente pálida, colapsando no chão sem energia. O que aconteceu? Hu Liena foi a primeira a reagir, rapidamente o segurando quando ele estava prestes a atingir o solo. Anteriormente ele estava tão vivido quanto um dragão e animado como um tigre, porque ele repentinamente sofreria ferimentos internos numa fração de segundo. Muito preocupada, Hu Liena apressadamente infundiu seu poder espiritual dentro do corpo de Tang San da forma mais gentil possível. Mas ela descobriu que o poder espiritual dentro do corpo dele estava perfeitamente abundante, sem qualquer consumo. Entretanto sua respiração estava extremamente fraca, como um fio no abraço macio de Hu Liena. Silhuetas piscaram. O Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo chegaram ao lado de Hu Liena praticamente ao mesmo tempo. Xie Yue também ficou igualmente chocado. Apenas Yan revelou um pouco de alegria com o infortúnio dele. O Doulu Fantasma colocou um dedo escuro no espaço entre as sobrancelhas de Tang San. Um fluxo frio como gelo imediatamente correu para dentro do cérebro dele, o fazendo tremer. Então sua respiração se recuperou um pouco, mas ainda parecia extremamente ofegante, como uma pessoa que havia acabado de voltar à terra após se afogar, inalando grandes quantidades de ar. Hu Liena olhou confusa para os dois títulos Doulu. Embora a aparência do Doulu Fantasma não pudesse ser vista, o Doulu Crisântemo ao lado tinha uma expressão estupefata em sua face. Esta criança é muito boa. Ele deve ter usado uma habilidade similar a uma sonda espiritual para examinar o desconhecido ao nosso redor e, após sua força espiritual ser liberada, nem eu nem o Guimeio descobrimos. Hu Liena disse ansiosamente. Então por que ele ficou assim? O Doulu Fantasma abaixou sua voz. Ele deve ter encontrado alguma coisa muito superior a ele enquanto sondava com sua força espiritual, que além de percebê-lo, forçadamente o repeliu, assim o ferindo. Ele vai acordar logo, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Tang San gradualmente recuperou a consciência, uma dor de cabeça horrível quase o fez gemer. Desde o segundo despertar do Imperador Azul Prateado, essa ainda era a primeira vez que ele sofria uma perda tão grande e, além disso, no domínio espiritual que era sua especialidade. De fato, a principal característica do domínio azul prateado era sua furtividade, imperceptivelmente permeando os lugares, mas aquelas duas formidáveis auras que apareceram de repente claramente haviam detectado sua existência e liberado sua força espiritual para contê-lo, causando essa repercussão. Embora ele tivesse sido seriamente ferido, naquela fração de segundo da repercussão, os sentidos de sua força espiritual estavam particularmente claros. Além daquelas duas assustadoramente poderosas auras, ainda havia outra mais fraca. Julgando pela sua força, essa aura deveria ser muito parecida com a dele. Infelizmente, Tang San não pôde continuar sentindo por muito mais tempo. Mas ele tinha quase certeza de que havia encontrado quem ele estava procurando. Embora ele tivesse que aguentar uma dor enorme agora, ele ainda estava grandemente aliviado, porque aquelas duas auras que fizeram sua força espiritual reverter-se eram realmente muito extraordinárias, num nível acima até dos dois títulos Doulu ao seu lado. O nervosismo em seu coração gradualmente sumiu e a percepção de Tang San gradualmente se recuperou. Sentindo tudo ao seu redor, ele, é claro, descobriu o que era o macio e levemente perfumado travesseiro sob sua cabeça. Entretanto,
Embora o corpo de Juliana pudesse ser atraente para ele, ela jamais seria capaz de seduzir seu coração. Tendo dificuldade por um momento, com a ajuda de Juliana, Tang San se sentou ereto. Agora, a luz em seus olhos estava apagada. Sua respiração pesada e áspera o fazia parecer um pouco miserável. Tang Yin, o que aconteceu? Juliana viu Tang San se recuperando e seu coração também relaxou. Tang San olhou com dificuldade para os 2 títulos do Lu diante dele, sorrindo levemente. Eu originalmente pensei em dar uma olhada nos arredores, para ver se havia alguma besta espiritual adequada para mim. Mas quem poderia saber que eu também encontraria uma existência especialmente formidável? Ela inesperadamente foi capaz de capturar minha força espiritual e, além disso, emitir uma colisão espiritual contra mim. Se eu não tivesse reagido rápido o suficiente, eu teria perdido minha vida agora há pouco. Os olhos do Dolu Crisântemo brilharam, perguntando com sua voz particularmente feminina. Existência especialmente formidável? O quão poderosa? Em que direção? Tang San disse com convicção. Pelo menos no nível de Dolu espiritual. Minha força espiritual é considerada relativamente boa entre os mestres dos espíritos do mesmo nível. Para me ferir a longa distância é necessário pelo menos um Dolu espiritual. Naquela direção. Enquanto falava, ele indicou a direção em que seu domínio azul prateado havia sondado. Ele não escondeu nem um pouco disso. Ouvindo as palavras Dolu espiritual, o Dolu Crisântemo não pôde evitar franzir o senho. Apenas no nível de Dolu espiritual, isso não parece com o que nós estamos procurando. Você não se enganou? Tang San, é claro, estava mentindo. Falando de 2 como se fosse um e de um forte como se fosse fraco. Ouvindo o que foi dito, ele deu um pequeno sorriso. Eu também não sei os detalhes concretos. Porque naquele instante eu já estava sofrendo com a reversão da minha força espiritual. Embora sua boca tivesse dito isso, em seu coração ele ainda estava zombando. Vão mesmo procurá-lo? Talvez vocês não tenham muita sorte. Se Tang San realmente fosse descrever o poder dessas 2 auras. Então, dentre as pessoas que ele conhecia, só a pressão causada por seu pai antes de ficar aleijado poderia se comparar. E claramente era impossível para esses 2 títulos do Lu a equivalerem. Ainda mais importante, a sonda espiritual anterior de Tang San era o equivalente a alertar aquelas 2 existências formidáveis? Eles não se preparariam ao menos um pouco? O Dolu Crisântemo e o Dolu Fantasma se entreolharam. O Dolu Fantasma disse. Não importa o que. Nós temos que ir dar uma olhada. O alvo deve estar perto. Eu prefiro matar por acidente a deixá-lo escapar. Vamos. 20 especialistas do rol dos espíritos dispararam. Juliana estava se preparando para ajudar Tang San pelo braço, quando Xie Yue ao lado o puxou para cima, colocando o braço dele sobre seu ombro. Ao mesmo tempo, ele usou sua expressão para evitar que Yan fizesse o mesmo. Com a hostilidade de Yan para com Tang San, Juliana certamente não permitiria que ele protegesse Tang San. Xie Yue era diferente. Ele era, afinal, seu irmão mais velho. Xie Yue acenou para Juliana, indicando para ela não se preocupar. Mas ela ainda seguiu ao lado de seu irmão preocupada. Olhando para o mortalmente pálido Tang San de olhos fechados, o peso todo de seu corpo parecia pender sobre os ombros de Xie Yue. Uma luz fria passou pelos olhos de Juliana. Ela sentiu um rancor extremo pela condição de Tang San. Intenção assassina já havia surgido em seu coração. Até o próprio Tang San não havia esperado que sua intenção de bisbilhotar os arredores cairia nas graças das pessoas do rol dos espíritos. Quer fossem os 2 títulos do Lu ou Xie Yue, eles abaixaram bastante sua guarda contra ele. É claro que a atitude de Yan ainda não mudaria. O grupo do rol dos espíritos agilmente avançou na direção que Tang San indicou. O que os títulos do Lu não esperavam era que, à medida que eles avançavam, menos bestas espirituais apareciam ao redor deles. Algumas bestas espirituais formidáveis que originalmente os haviam seguido para espioná-los inesperadamente desapareceram completamente quanto mais eles entravam na floresta. Só havia os sons de alguns insetos e pássaros. A calmaria excessiva deixou esses 2 formidáveis poderosos ainda mais alertas. Ambos eram pessoas que haviam suportado ventos e ondas. Eles naturalmente não relaxariam por causa de arredores pacíficos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.